Boa noite. Tudo bem? Nós iremos tratar hoje de um assunto especial. Confesso a você que o meu coração está emocionado. Procurei saber agora quem criou essa canção. Perguntei aqui o compositor. Que música linda. Resuma essa música numa seguinte palavra: saudade. Saudade é a presença do ausente. O saudade é o amor que ficou. São as definições que eu pude tentar explicar a saudade de um Deus que passou por tudo que qualquer ser humano desse na vida já tenha vivido. Então, eu estou muito feliz, estou emocionado. Querido, eu queria depois conversar com você sobre essa música, viu? Muito bonita, muito bela. Parabéns a todos que participam do louvor, no Ministério do Louvor. É uma alegria realmente estar aqui. Estou muito feliz por estar aqui. Quero agradecer ao Jaime, que me recebeu em sua casa. Quero agradecer ao Alex, também, que foi tão boa a refeição quanto na casa do Jaime, com a família. Foi maravilhoso. E hoje eu tive alegria e um pouco de preocupação, porque hoje eu jantei na casa do irmão Mário. E eu não sabia que vocês tinham um irmão Mário aqui. E que ele já estava falando para mim, que eu estava chamando ele de repolhão. Bom, para aqueles que não estavam aqui ontem, aqui a primeira vez que eu fui treinar para pregar, durante um mês, eu reuni mais ou menos 30 repolho e algumas laranjas e fiz um auditório no meu quarto para representar a igreja. Então, eu queria treinar porque eu participava ali de um curso de oratória. Confesso a você que dos 10 alunos, os 10 melhores alunos, na teoria, eu fui o segundo colocado. Eu tirei 10 na teoria. A outra pessoa que tirou 10 na prova teoria foi melhor assim na escrita, entende? Assim, ele foi mais profundo, então eu fiquei em segundo lugar. Mas quando chegou na hora prática, eu nunca tinha falado em público. E para tentar fazer bonito, na minha imaturidade cristã, então eu reuni no quarto alguns repolhos, algumas laranjas e comecei a treinar. E eu comecei a dar nome às laranjas. Eu estou repetindo para aqueles que estão vindo aqui hoje, né? Pela primeira vez. Para você entender por que o irmão Mário hoje conversou comigo, eu não falei nada para ele, eu queria fazer essa surpresa para ele e pedir desculpa, né? Porque o irmão Mário lá em Arapiraca também ele é fofinho, né? Então, eu começava a pregar para os repolhos e para as laranjas, com o objetivo de treinar. E eu começava a apelar, e pregava, e apelava, e eu falei que essa foi a igreja mais reverente na vida que eu já vi. Porque ninguém falava nada dentro da igreja, né? E eu apelava ali, e no final me ajudou bastante, pior passei uma grande vergonha, né? Mas eu estou muito feliz hoje. Eu falei para o meu marido, se eu não parasse de comer, tinha que chamar SAMU para tirar de lá. Mas é brincando, eu não comi muito, né? Precisava estar aqui. E eu estou muito, muito feliz. Liguei para minha esposa, mandou um abraço do coração, um abraço para todos os irmãos aqui da Vila Matilde. Não é? Pastor, te conheço por foto, tá? Já te vi assim em fotografia. É que me deram a agenda da associação. E na agenda da associação, assim que eu vi, lembrei logo do pastor Fabiano, é isso? Pastor Fabiano, alegria estar aqui, não é? Eu sou lá do Nordeste, de Alagoas, cidade de Arapiraca, está no mapa, pode olhar que você vai ver, certo? Uma cidade animada, não é? Os jovens, a terra do Asa de Arapiraca, para aqueles que são simpatizantes dos times de futebol, né? Para aqueles que gostam, né? De futebol. Eu estive aqui o ano passado e o pastor Noel Estina pediu que eu trouxesse uma camisa do Asa, e eu entreguei uma camisa do Asa para ele. Eu não sabia por quê, mas ele me informou que um grande amigo dele é torcedor do Palmeiras, e o Asa, aquele time abusado, tirou o Palmeiras da Copa do Brasil. Eu não vim falar aqui de futebol, né? Sobre futebol, falei para vocês justamente de um rapaz que estava tão louco, apaixonado pelo time, que estava prejudicando a sua adoração, sua vida espiritual. É tanto que a sua declaração de amor e seu sentimento se expandiu de tal forma que ele colocou o escudo do time dele, não falei que time que é São Paulo, mas não vou dizer o nome, colocou o escudo do time dele e na frente do escudo uma declaração de amor poderosa, que eu fui falar para minha esposa e ela me deu a resposta. E a declaração era a seguinte: 1 minuto sem você é muito tempo. Olha só, que maravilha, né?
E lembrando aqui, retornando um pouquinho, né, naquela noite de romance, né, a luz de vela, que foi um pedido da minha esposa, aniversário de casamento, buquê de flores vermelhas, flores que ela ama. Então, acendi as velas, apaguei a luz. Coloquei um cálice de suco de uva da Superbom. E ali, olhando nos olhos da minha esposa, eu olhei para ela e falei assim: amor, 1 minuto sem você é muito tempo. Pensei que ia funcionar. Mas ele olhou para mim e falou: mentiroso. Mas brinca, né? Nós estamos assim, brincamos demais. Eu acho que eu sinto falta de uma palavra muito importante, que eu gostaria que os pais dessa noite e as mães, que têm filhos, e que talvez você sente saudade do filho nas seguintes circunstâncias. Você gostaria que ele estivesse na igreja, você gostaria que, como esses jovens que cantaram, estivesse aqui louvando a Deus, você gostaria que os seus filhos, nas escolhas da vida, pudessem, quem sabe, seguir o caminho de Deus, e talvez ele fosse um pastor, um teólogo, um médico, quem sabe um bom profissional, que possa ter uma estrutura de vida para montar sua família. E aí você sonha, e de repente esse filho se desviou. E agora você tem um problema, porque o seu filho começou a viver num mundo onde as influências externas despertaram nele o desejo de curiosidade, e ele simplesmente está nas drogas. Ah, queridos, eu já recebi 10 pedidos de orações nesses 2 dias. Por incrível que pareça, a cada 10 pedidos, 8 são pais que oram pelos filhos. E aqui em São Paulo, pelo menos assim, na experiência que eu tenho de outros estados, aqui em São Paulo, o problema tem sido drogas. Mas isso aí é um problema? É um grande problema. Mas existem muitos problemas e todos nós estamos envolvidos neste problema. E eu queria que você entendesse hoje que é muito mais do que droga, muito mais do que vício, muito mais do que um filho perdido. Há algo que você tem que fazer. Pode ser que nessa noite eu esteja pregando também para alguém que sente saudade de alguém que partiu. E que você não pode fazer nada. Mas eu gostaria de falar-lhes a respeito do Evangelho. Porque nós vamos ter uma sequência até na sexta-feira sobre a Semana da Esperança, sobre a Semana Santa. Falando aqui sobre a grande esperança que nós precisamos e a paz, a certeza de que no final... Ah, não está aqui na tela? Está ali, que eu pensei que estava escrito aqui. No final tudo vai terminar bem. Afinal de contas, nós estamos numa guerra aí, né? E outra coisa, eu quero dizer algo importante para você. Qualquer filme que você assistiu, qualquer história criada e produzida assim, por filmes, né? Você sabe que no final tudo termina bem. Para aquele seu, o ídolo, o seu ídolo, o principal da cena. Então, na história do grande conflito, a palavra de Deus mostra que no final tudo vai terminar bem. A palavra de Deus assegura que no final as coisas serão explicadas. As coisas serão explicadas no mínimo detalhe para todos nós. Mas esta noite eu gostaria de pregar uma mensagem diferente. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para a igreja de Vila Matilde. Eu estou com medo de falar Vila Formosa aqui, eu fiz o confundo. É Vila aqui, Vila ali. Fiz a última semana na Vila Formosa. Mas pergunto aqui à igreja, qual é o homem público? Eu não quero da igreja. Se eu fizer uma pergunta agora, exemplo, me diga qual o nome de uma pessoa pública que se todo mundo falar aí fora, você vai saber quem é. Todo mundo conhece. Não precisa ser da igreja, mas uma pessoa aí fora que se você falar dela, todo mundo sabe quem é. Diga aí, um aqui em São Paulo. Falam, uma pessoa aí. Silvio Santos, conhecido, né? Mas é Silvio Santos Brasil, né? É Brasil. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, mas ele é paulista, não? Em peso, a igreja de Vila Formosa falou, sabe quem? O que foi governador aqui? Paulo Maluf. Bom, é uma pessoa pública assim, falou, lembra. Os que gostam, os que não gostam, não é o caso. Mas é uma pessoa assim que o nome fez você lembrar.
Eu quero falar para você, numa cidade da Bíblia, da palavra de Deus, de um homem que era mais conhecido do que o prefeito daquela cidade. De um rapaz que vivia uma vida diferente. De um rapaz que vivia uma vida estranha. Mas ele chamava a atenção no seu estilo de viver. Ele trazia para a sua família um grande pesar. E a saudade dos filhos e da esposa era tremenda. Mas esse rapaz se tornou famoso e muito conhecido. Mais conhecido que o prefeito dessa cidade. Mais conhecido que o governador desse estado. Mais conhecido do que a presidente da República. No contexto vivido na época. Abram a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. O livro do Evangelho de Marcos, capítulo 5. E vamos nos deter nessa história, tirando algumas lições importantes para todos nós. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Depois de Mateus, você vai encontrar o Evangelho do livro de Marcos, que antecede Lucas. O capítulo 5. Vamos fechar os olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Pai, que estás nos céus, nós precisamos do Teu Espírito, precisamos que o Espírito Santo nos direcione e acalme o nosso coração. Precisamos que Ele direcione a nossa mente para a poderosa palavra de Deus. Precisamos compreender o que está incluso nessa história. As lições espirituais de esperança e de que há solução para os casos impossíveis. Portanto, nesta noite, ao abrir a Tua palavra, que possa consolar os corações e aumentar a nossa esperança de que no final tudo vai dar certo de novo. Obrigado porque nós podemos recomeçar novamente a nova história, uma nova vida, na esperança de que em breve Jesus voltará para nos levar ao lar. Bendito seja o Teu nome, porque Tua poderosa palavra nesta noite será lida neste momento. E pedimos a Tua unção, que os lábios, o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis na Tua presença. E que tão somente o Senhor nos fale o que precisamos ouvir, em nome de Jesus. Queridos, o capítulo 5 conta a história de um personagem conhecido na cidade devido à sua maneira estranha de viver. Só que antes de falar desse personagem, eu quero lhe mostrar que quando Jesus entrou nessa cidade, antes, porém, ele tinha pregado todo dia, ele tinha falado da semente da palavra de Deus. Jesus nesse dia tinha dito que o reino de Deus é semelhante a uma semente. Você tem que entender que quando Deus pretende uma grande árvore, primeiro Ele pensa na semente. E as sementes, elas são diferentes. Se você, por exemplo, pegar uma semente de coentro, usamos muito lá no Nordeste, aqui vocês usam também, mas acho que lá talvez usemos mais, não sei. Semente de coentro ou semente de milho, com seus tantos derivados, mas você está comendo o fruto em poucos dias. Com menos de 90 dias, você já está comendo o fruto. Agora, se você pegar uma semente de jaca, demora, passa anos, para que ela se desenvolva e se torne aquela monstruosa árvore com seus frutos, rico em vitaminas. O reino de Deus é semelhante a uma semente lançada. Ao pregar sobre a semente, Jesus também, pregando e realizando milagres durante todo aquele dia, ele estava cansado e ele pediu discípulos para ir para o outro lado do lago. Permita-me ler, antes de entrar na história do Gadareno, no versículo 35 do capítulo 4 de Marcos, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, um temporal, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Versículo 38, Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos?
que pereçamos. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E Jesus viveu um dia tranquilo, um dia de paz, um dia de vitória. Um dia em que pregou o evangelho, mas chegou um momento que ele precisava ir para o outro lado do mar, porque tinha uma missão, algo importante, um milagre ia acontecer, algo sobrenatural. Teríamos um encontro entre o inimigo e Jesus. E a vítima que estava acorrentada por esses espíritos imundos era um ser humano. E eu quero dizer que esse ser humano que vamos ler aqui, talvez cause um pouco de medo a você. Uma espécie de super-homem, produzidos pelo inimigo, que tinha acesso à sua vida a espíritos imundos. E eu gostaria de compartilhar com você essa experiência. No entanto, Cristo teve que enfrentar uma grande tempestade para salvar uma vida. Teve que ir para o outro lado, sabendo ele o que estava para acontecer. Mas Jesus vivia uma vida de comunhão com Deus. Ele vivia a independência do Pai. Ele seguia o programa do Pai. Ele seguia a agenda do Pai. Nada que Jesus fazia durante um dia de 24 horas, ele não deixava de consultar seu Pai. Ele sabia que em meio à tempestade, Deus está presente. Deus é capaz de estar no momento crítico da vida. E a presença de Jesus não alterou a tempestade. O que teve a diferença foi que quando Jesus está presente na tribulação, quando Jesus faz parte da sua história, ele faz com que as tempestades e as ondas se acalmem. Amém? Mas agora vamos acompanhar, e apenas como introdução, vamos acompanhar o versículo 1 do capítulo 5. Vamos ler comigo. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Roga-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atiraram-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram, e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, queridos, vestido, irmãos, em perfeito juízo, amém. E ficaram com medo. Versículo 16. Os que estavam presentes contaram ao povo que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Atenção para esse momento agora. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus, o quê? Não ouvi, Jesus não o permitiu, não deixou, mas disse: vá para casa, para a sua família, aqui na versão internacional, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram com medo. É assim? Todos ficaram admirados.
separados. Bendito seja o nome do Senhor. Se tinha alguém nas regiões de Decápolis, se tinha alguém conhecido naquela cidade, era esse rapaz. Eu não quero me deter neste jovem, mas a palavra de Deus me assegura no final dessa história que lemos, que ele tinha uma família. Ele tinha os seus. A Bíblia não fala que ele era casado. A Bíblia também nessa história não comenta que ele tinha 2 filhos, 3 filhos. Eu só sei que este homem tinha uma família. Eu entendo que família não é só os meus pais, meus irmãos. Possivelmente essa história tem lições espirituais para todas as famílias. E nem todos aqui vivem o contexto dessa família. Mas eu quero imaginar que este homem, este jovem, tinha também uma esposa, porque ele tinha um lar, os seus. Vamos imaginar comigo, a Bíblia me dá essa permissão, tirando lições para os nossos dias, que este homem um dia sonhou casar, prometeu ser o marido dos sonhos, cresceu, e de repente teve alguns filhos. Mas os amigos, o mundo e as circunstâncias que ele vivia, tiraram esse rapaz de uma vida normal, como qualquer um de nós. E este homem, pelas coisas dessa vida, se tornou uma morada de demônios. Qual era a esposa que teria prazer de olhar para um jovem desse e dizer assim: esse é o meu marido, esse é o homem que me traz felicidade? Qual é o filho que gostaria de olhar para um pai desse e dizer assim: esse é o meu papai, esse é o meu pai querido, que se ajoelha e ora por mim? Mas não, este homem vivia de uma forma estranha, e ele era muito conhecido em sua cidade. Por quê? Porque ele morava nos sepulcros, nas montanhas, tá certo? Os indigentes muitas vezes moravam ali. Pessoas que eram expulsas da sociedade, pessoas excluídas da sociedade. Mas a Bíblia me apresenta aqui um ser humano possesso por uma legião de demônios. E este homem era um jovem que morava no sepulcro, numa sepultura. Estranho. Mas ele não só morava na sepultura, ele era forte, ele tinha poderes sobrenaturais. A polícia daquela cidade não tinha força para segurá-lo. Tentavam prendê-lo, amarravam as mãos e os pés com correntes e grilhões. E a Bíblia diz que não havia nenhum homem suficientemente preparado para detê-lo. Quando havia um funeral, chamavam a polícia. E a polícia prendia esse rapaz e o amarrava para que ele não causasse dano. Este homem, que também tinha uma família, ele subia as colinas, e a palavra de Deus nos fala que ele cortava-se com pedras afiadas, provocando feridas no seu corpo, que ficaram cicatrizes por toda a vida. São feridas que marcam, são feridas que doem. Um homem que vivia de uma forma diferente, no fundo do poço, mais longe que você imagina. Foi nesse contexto que Jesus, ao atravessar o mar e enfrentar uma tempestade, desafiou o inferno, e ali Jesus enfrentou algo mais terrível que a tempestade. Porque esse ser humano representa o ser humano. Todos os seres humanos, se Deus não pusesse limite, não colocasse limite ao pecado, se Deus não segurasse nossas rédeas, se seu espírito não controlasse a natureza humana, todos nós seríamos semelhantes a Ele. Você sabe por que você está aqui? Eu sou grato a Deus, porque o Espírito Santo abriu minha mente e me fez compreender algumas coisas do Evangelho importantes. Eu sou grato a Deus, porque nessa noite todos vocês ouviram a voz do Espírito Santo e vieram à casa do Senhor. Há um poderoso inimigo investindo com estratégias sobrenaturais, criando situações para que você escolha errado. Tenta ser feliz, mas não com Deus. E ali tinha um homem estranho, todos da cidade ouviam. E a mãe dizia para os filhos: não passa ali, não passa ali naquela região. Por favor, não chega àquelas colinas, porque há um louco suicida ali, que matam as pessoas, que ferem. Eu fico imaginando o pai desse rapaz. Eu fico imaginando a mãe deste menino. Porque talvez você olhasse para ele, se você não conhecesse, e você dizia o seguinte: tomara que morra, não é meu filho. Mas será que uma mãe diria isso para um filho? Será que o pai deste rapaz era feliz? Eu quero pensar aqui comigo
que aquele rapaz tinha uma mãe que orava, tinha uma mãe que intercedia por ele, que não perdeu a esperança. Jesus se preocupou com a família dele. E no final, Cristo queria salvar a família daquele rapaz. É tanto que este encontro fez com que a igreja de Deus quase perdesse a vida. Jesus enfrentou uma tempestade e o diabo quis destruir a igreja para que ele não chegasse a Decápolis. Porque Cristo precisava pregar naquela região. Porque as pessoas também tinham o direito de ouvir do Evangelho. Mas o inimigo é estrategista. Eu quero trazer aqui uma ênfase nessa história, e mais a fundo do que você está vendo aqui. Porque eu quero crer que esta mãe desse rapaz intercedia por ele. Clamava a Deus dia e noite, e cada vez o filho mais fundo ia. Cortava-se, morava no sepulcro. Qual é a jovem que teria coragem de namorar um rapaz assim? Qual é o pai que se orgulharia de um filho desse jeito? Ó, queridos, eu tenho, lá em casa são 5 homens. Dos 5 homens, um morreu. Foram 7, na verdade. 2 morreram ao nascer. O meu irmão, segundo o mais velho, foi acometido de um problema de saúde. Durante mais ou menos uns 20 anos, se tornou um viciado em bebida alcoólica. Meu irmão foi um tipo de jovem que era violento. Muitas vezes eu tinha que bater no meu irmão mais velho. Tentava neutralizar o corpo dele, porque eu fazia parte de uma academia, que era também professor de arte marcial. Então eu procurava me defender sem machucá-lo, e muitas vezes eu tinha que segurar o meu irmão, e por mais de 50 vezes internei meu irmão no hospício. Chegou a essa situação. Ele muitas vezes batia no meu pai e tirava sangue do meu pai. Uma vez meu irmão levantou uma faca e quase atinge a cervical do meu pai. Os meus irmãos mais velhos tinham vergonha dele. Ele era um menino muito bom, mas se entregou por completo ao vício e à dependência. E um dia, o meu pai, com muita raiva, deu um soco no nariz do meu irmão. E o meu irmão teve uma hemorragia. Ele desmaiou. Levamos para o hospital e o meu próprio pai levou-o no braço, entregou ao médico e disse assim: tira o meu sangue, eu quero doar para o meu filho. Sabe a dor de um pai que chorava dia e noite para ver um filho restaurado e não viu? Sabe uma mãe que se ajoelhava e clamava, mas o filho cada vez mais se rebelava e não queria voltar. Porém, um dia, os amigos do meu irmão o pegaram, bateram, desmaiou de uma pancada, colocaram no chão, numa tábua, e colocaram 6 velas de um lado, 6 velas do outro, e o corpo do meu irmão, antes de vir para cá, afogaram o meu irmão num túnel de água. Ficaram mais ou menos uns 2 minutos na água ali. Achavam que o meu irmão tinha morrido. Tiraram o meu irmão, colocaram na tábua, acenderam as velas e o meu irmão ficou ali. E eles bateram palmas porque queria que ele morresse. Mas o meu irmão não tinha morrido. Meu pai passou de longe, viu o filho ali, mas não sabia que era ele. Chegou em casa, depois soube da história. Chegou um momento, eu entendo o meu pai, chegou um momento que o meu irmão causava tanta vergonha à família, tanta decepção, e o meu pai é um homem público, um homem conhecido na cidade. Meu pai se vergonhava quando dizia: eu sou o pai dele. Algumas vezes, poucas vezes eu vi, mas eu vi uma vez meu pai deixar meu irmão numa calçada deitado, onde as pessoas passavam e olhavam e diziam: esse é o filho do Denis? E avisavam a gente. E meu pai muitas vezes, eu lembro de 1 ou 2 vezes, que ele olhava de longe e via o filho, passava para o outro lado da calçada e ia embora. De tanto sofrer. A última vez antes do meu irmão morrer, foi eu e meu irmão. O meu irmão, ele olhou para mim, para o meu irmão mais velho e disse assim: eu vou me internar, sem confusão, mas se vocês realizarem um desejo meu. Qual que é? Eu quero que você compre para mim um copo cheio de cachaça pura. Quero tomar de vez. Se você fizer isso, olhando para mim,
Se você fizer isso para mim, eu prometo que vou entrar nesse carro sem causar escândalo. E vou me internar para melhorar. Eu fiquei meio assim, com medo. O que é que eu faço? Meu irmão mais velho, deixa que eu faço. O meu irmão foi lá, comprou a cachaça, toma, bebe. Ele bebeu. E aquilo parecia um sorvete em pleno deserto para ele. Porque as suas células, a dependência era enorme. Eu não sei o que é isso, mas as pessoas que são viciadas vivem num poder que só pode ser quebrado, alguns com tratamentos, mas há coisas que nesta vida só se quebra com joelhos no chão. A oração resolve coisas que discussão não pode resolver. A oração muda a pessoa que ora e a pessoa por quem se ora. Amém? Meu irmão estava ali. E nesse dia, eu cheguei em casa chorando. Peguei a Bíblia e fui ler. Ia pregar na quarta-feira. Não consegui pregar. Chorei e não fui nem para a igreja. Pedi que alguém pregasse em meu lugar. E naquela noite, eu pude entender uma coisa. Olhei para o céu e falei, ó Deus, meu Pai, me ajuda a ser dependente de Ti, como meu irmão era dependente da bebida. Assim como ele não conseguia viver sem ela, tudo para ele era ela. Ela consumiu sua saúde, trazendo uma falsa realização de felicidade, de prazer. Senhor, me ajuda a ser dependente de Ti de tal forma que eu não consiga mais viver sem Ti. Sabe, isso mudou o trajeto da vida, da história. Então eu fico imaginando esta mãe orando por esse rapaz aqui da Bíblia. E é justamente nesse contexto, porque Cristo se preocupou com a família dele. Porque também o Evangelho teria que chegar em toda a Decápolis, que correspondia a uma liga de cidades, que tinha característica de alto nível de cultura grega. As cidades que faziam parte de Decápolis eram 4 cidades. Ali tinha Gadara, que era a dele, onde foi encontrado esse rapaz. Ali tinha Pela, Ábila, Gerasa, eu não estou enxergando aqui bem, o número está bem pequenininho. Então tinha algumas cidades, uma região que Cristo precisava chegar ali. E quando ele chegou, ele enfrentou um grande problema. O rapaz endemoniado com uma legião. Os exércitos romanos, uma legião correspondia a 6.000 soldados. Certo? E esse rapaz, ele tinha algo diferente. Morava no sepulcro, tinha uma força sobrenatural, não havia homem na igreja que tivesse força para controlar. Não havia um pai tão bom e tão forte que pudesse controlar o filho. O único que conseguia controlar era a polícia, pelo menos para amarrar as mãos e os pés. Mas a Bíblia fala que ele estourava as correntes e os grilhões, e corria nas colinas, e ai daquele que passasse por ali. E naquele momento, eu fico pensando, a primeira vez que eu estudei a Bíblia, esse é o retrato que era para ser cada um de nós. Existe um leão dentro de nós. Existe uma natureza querendo devorar você. Não há ninguém aqui que é melhor do que o outro. Eu não sou melhor do que o meu irmão, nunca fui melhor que ele. Sou tão dependente de Deus como ele também era dependente de Deus. Mas, infelizmente, pelas escolhas da vida, meu irmão foi acometido de uma cirrose hepática. E antes de morrer, em cima da maca, entreguei para ele o livro Conhecer Jesus é Tudo, do pastor Bulhon. O visitei muitas vezes no hospício. E falava às vezes com ele e dizia, irmão, eu estou orando por você. Eu não sei quando você vai morrer. Eu só sei que a morte é algo inevitável. Mas eu espero em Deus, meu irmão, que você busque a Deus, nem que seja no último minuto da sua vida. Eu não sei se nessa noite estou pregando a última noite para alguém aqui. Mas eu creio que esta é uma oportunidade importante para você entender que você precisa tomar algumas decisões. Eu não sei quantos segundos Deus precisa para salvar uma pessoa. Eu contei para vocês aqui no sábado, para aqueles que estiveram, de alguma experiência que eu passei no Instituto Médico Legal. Eu gostaria de repeti-la novamente, antes de continuar essa história. Eu tinha terminado de fazer uma necrópsia no corpo de um jovem de 25 anos, aproximadamente. Ele estava no ponto de ônibus e estava esperando o ônibus para se locomover à sua residência. E, de repente, um bandido, houve um assalto ali, onde ele estava, no ponto de ônibus, e a vítima era ele. Ele reagiu a um assalto. Nós orientamos, como eu trabalho na Polícia Científica, Instituto Médico Legal, nós orientamos que você não reaja a um assalto. A possibilidade de você não morrer é maior. Então ele reagiu e foi morto com 2 tiros. Quando terminamos a necrópsia no corpo desse rapaz,
eu não olhei a mão que estava fechada. Estava no coração, a mão dele aqui. Coloquei na posição anatômica. E ali fizemos as inspeções externas. Conseguimos resgatar o projétil que matou este rapaz. Descobrimos o tipo de arma que é levado para o Instituto Criminalística para avaliar, analisar o tipo de arma se for necessário. Então, ao terminar a necrópsia, junto com o médico que é adventista também, ele saiu da sala e eu fui o último a sair. Quando eu estou saindo da sala, Deus toca o meu coração e me pede para olhar para trás. E quando eu olhei para trás, imediatamente o meu olhar foi a mão esquerda. Eu fui lá e olhei e falei, não olhei a mão para ver se tinha tiro de defesa, isso é importante no homicídio. E aí eu comecei a abrir a mão dele e dentro da mão estava um folheto amassado com sangue, da igreja adventista do sétimo dia. Ele morreu com ele aqui no peito, alguém deu para ele. Sua última oportunidade, lendo no ponto de ônibus. E o rapaz que o matou, simplesmente por covardia. Não sei se vou ter essa surpresa lá no céu, mas o céu aguarda muita surpresa lá. O endemoniado de Gadara não tinha esperança. Se tinha alguém que não tinha solução, era ele. E se nesta noite eu estou pregando para alguém que acha que a sua vida não tem solução, é mentira. Se há alguém aqui que o casamento está na sarjeta, no fundo do poço, porque o amor sumiu, porque a ameaça chegou, porque o desemprego chega e a doença te ameaça, não tenha esperança, tenha esperança. Se a vida roubou de você o seu grande amor, Deus tem algo maior e grandioso para te oferecer. Ele olhou para aquele jovem, o espírito imundo, o inimigo começou a querer atrapalhar a obra de Cristo. Tem muitas lições nessa história, mas vamos para outro clima, outro nível, outra linha. Jesus repreende o inimigo. E o inimigo usa uma estratégia para tentar tirar Jesus de cena. Mas eu vou dizer uma coisa, eu não sei quais as estratégias que o inimigo usa para desanimar você. Eu não sei o que ele faz para tentar destruir você. Mas o certo é que o inimigo está irado com você e ele não quer que você descubra o poderoso rival dele, que é Jesus. O diabo teme e treme diante de sua força e majestade. Jesus se interessa por cada um de nós. Ele quer estar do nosso lado e fazer parte da nossa história. Ele quer mudar e Ele quer recomeçar a nossa vida. Nem que para isso Ele tenha que atravessar o outro lado, como Ele fez para se encontrar-se com o endemoniado. Não havia esperança. Mas Jesus entrou em cena e aproveitou aquele momento. Com a sua autoridade expulsou o inimigo. E Satanás naquele momento, o que passava na mente dele não importa. Mas pediu que não saísse daquela região. Por certo, o poder de Cristo, ao entrar naquela cidade, já foi demonstrado tão poderoso, ele não poderia dar mais um passo além para não salvar as famílias que moravam ali. E foi assim que o inimigo pediu para ser lançado nos porcos. E ele permitiu. Eu quero dizer para você que o inimigo não pode fazer o que ele quer. Amém? Não tenha medo. O diabo não pode tocar em você, não pode, a menos que Deus permita. Não tenha medo das forças, a menos que você realmente não procure também um refúgio. Deus dá o livre-arbítrio para você escolher em quem você quer crer. E nesta noite Deus precisa saber de que lado você quer estar. Foi naquele momento que todos pararam e os espíritos imundos saíram daquele jovem. A palavra de Deus nos apresenta aqui na história que as pessoas vieram e encontraram o endemoniado, sentado, estava nu e foi vestido, em perfeito juízo, foi liberto da insanidade que ele vivia, das forças do inferno que o cercava. Deus libertou um homem para mostrar para eu e você, que Deus faz, se possível for, o impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que é capaz de transformar uma vida derrotada numa vitória. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem. E ao expulsar os espíritos imundos, as pessoas vieram para ver a cena. Era algo mais emocionante que qualquer filme que eles assistiram. E viram ele ali em perfeito juízo e os porcos estavam afogados no mar. Então avisaram a cidade e a multidão vieram. Você sabe que as boas notícias se espalham, não tão rápida quanto as más notícias. Eu acho que as más notícias se espalham mais rápidas do que boas notícias, certo? Então espalharam-se na cidade.
em toda aquela região. E eles vieram para ver a cena e chamaram o dono dos porcos, que era um prejuízo tremendo, 2.000 porcos afogados. E ao chegar algumas pessoas, eles perceberam um milagre, porque o jovem era mais conhecido do que qualquer pessoa na cidade. E todos sabiam quem ele era, pela maneira estranha que ele vivia, pela roupa que usava, pela agressão física, e pelos gritos que ele dava, e pelas marcas de cicatrizes que ficavam no seu corpo seminu. Então, quando eles viram, naquele momento, eu quero imaginar agora a família desse rapaz. Jesus olha para ele. As pessoas pedem que Cristo se retire daquele lugar. Os donos das terras se sentiram ameaçados. Olharam, viram a cena, não terão desculpa no juízo. O impossível aconteceu. O monstro da cidade agora estava sendo salvo. O evangelho tinha resgatado o filho das drogas. O evangelho tinha tirado do fundo do poço um homem sem esperança, um caso sem solução, mas havia uma família clamando, havia uma mulher com saudade do marido, havia filhos com saudade de um bom pai, quando na época de jovem aquele possível homem era, porque a Bíblia diz que ele tinha uma família. Mas eu quero imaginar que amor de mãe é diferente, com certeza. É muito difícil esquecer o filho. Minha mãe nunca esqueceu o meu irmão, chorava dia e noite. Quando não tinha ninguém para buscar meu irmão, minha mãe pegava um carro, corria, e chamava ajuda para colocar meu filho no carro. E trazia, e ligava para mim, e ligava para o meu irmão, para cuidar do nosso irmãozinho, que estava sendo tão acorrentado por correntes e grilhões do pecado. Quais são as correntes que te prendem? Quais são os grilhões que te impedem de andar? O que é tão difícil você vir a Cristo e ficar pensando e dando tempo, achando que pode aproveitar a vida e no final é que eu vou entregar? Quando ainda você jovem pode ser uma pessoa que pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Foi isso que Jesus fez com aquele garoto. Cristo tinha feito um milagre, tinha sido expulso. Queridos, eu vou dizer uma coisa, Jesus é expulso de muitos corações. Jesus é expulso de muitas famílias. Tem muita gente que não gosta de Cristo, mas Ele te ama. Então Ele olhou para aquele jovem e Ele viu que não era bem-vindo Jesus ali. Se tinha alguém que precisava sair dali por ingratidão, no coração de muitas pessoas era Jesus. Então Cristo subiu no barco e com os seus discípulos, e na hora que foi sair, agora eu quero falar para você algo que eu não entendi a primeira vez. Eu fiquei confuso, procurei o pastor e disse: pastor, me explica esse verso, porque o inimigo pediu para sair do rapaz, para entrar nos porcos, para causar um tumulto na região. E aí Jesus, conversando com o inimigo, o diabo disse: não me atormentes, já tinha dado ordem para ele sair, porque o inimigo não tem poder diante a ordem e majestade de Jesus, e eu fico feliz com isso. Então, naquele momento, ele permitiu que o diabo saísse e fosse lançado nos porcos, e ele ficou ali na região. Mas quando aquele homem que agora sentia saudade do seu pai, e que era vergonha da família, e que jamais aceitaria voltar para casa, porque os filhos não o aceitariam mais, é naquele momento que ele olha para Jesus, e diz assim: mestre, deixa-me ir contigo. Em outras palavras, Senhor, para onde vou? Ao sair deste culto, para onde irei? Ó Senhor, deixa-me ir contigo num barco, por favor. Eu tenho medo da vida, eu tenho medo do inimigo. São demônios que me atormentaram. Olha as cicatrizes no meu corpo, Jesus. Cristo tinha visto tudo isso. Mas ele fez algo que pela primeira vez eu disse assim: está errado esse texto. Procurei um pastor e falei assim: pastor, me diga aqui, no original, me explica aqui esse verso. Aqui está dizendo que o jovem pediu para ir com Jesus, porque estar com Jesus é mais proteção. Estar com Jesus é nossa segurança. E por que Cristo não permitiu? Porque ele disse assim: não, mas vá para sua casa. E talvez aquele jovem deve ter pensado assim: Senhor, o que é que meus filhos vão dizer de mim? O que é que meu pai vai falar de mim? Como serei aceito? Como que minha mãe? Ele não sabia que sua mãe orava, porque Cristo queria salvar sua família. E no fundo, na luz do conhecimento que sua mãe tinha, ela orava a Deus. Mães que estão aqui, não cesse de orar por seus filhos. Não cesse de orar por situações impossíveis aos seus olhos. E enquanto orava, Deus olhou para aquele jovem e falou assim: querido,
Você pode fazer uma obra nessa cidade mais importante que eu. Na cidade que você mora, você é mais importante do que eu. Você é mais conhecido na cidade que eu. Ninguém aqui me conhece, mas eu quero te dar o privilégio de você me representar. Eu quero que você faça uma obra que eu não posso. O que é isso? Jesus era mais importante? Sim, mas na cidade daquele rapaz, nunca. É tanto que o expulsaram. Ninguém sabia, porque o mundo aí precisa saber quem é Jesus, e ele quer usar você para representá-lo. Então ele olhou para aquele jovem e disse: volte para os seus, para a sua família, e conte as maravilhas que o Senhor fez em seu favor. Que o Senhor fez em seu favor. Pode usar o som aí. E ele voltou para casa. Agora, o que será de uma mãe que não perde a esperança, que espera em Deus? Talvez um dia um milagre vai acontecer. As conversas chegaram, tocaram a porta da mãe e disseram o que acontecia. Eu quero imaginar que ele tinha uma família, um pai que não acreditava, que também talvez com seu orgulho dizia como meu velho pai. Meu pai, por exemplo, nunca, pela maneira que ele foi criado, uma maneira simples, meu pai foi um homem fumicultor. Fumicultor é o seguinte: Arapiraca, minha cidade, era a capital brasileira do fumo, e meu pai era um dos fumicultores da região, um agricultor, que na boa época de plantações, meu pai era um que plantava muitas terras, e nós vivíamos disso. O meu velho pai. Mas o meu pai, durante 40 anos, eu nunca vi meu pai me colocar no colo. Eu nunca vi meu pai me dar um beijo e dizer: eu te amo. Eu sinto saudade desta palavra, te amo. Eu acho que isso me faz, hoje como pai, todos os dias eu ligo para minha esposa, onde quer que eu esteja, e digo: te amo, várias vezes. Hoje já falei para o meu filho, já falei para minha esposa umas 10 vezes. Sabe a saudade que eu sinto deste sentimento, dessa expressão? Talvez não seja importante, você pense, mas como é importante. Eu louvo a Deus porque a minha filha, antes, na última noite, no último dia, a beijei e disse: eu te amo, e vai com Deus. E o diabo muitas vezes nos atormenta, e Deus, no controle do grande conflito, permite situações acontecerem e você não entende, não tem resposta. Há coisas que a gente para pensar, e humanamente falando, a gente pode até questionar e dizer: Deus não existe. Onde é que ele estava quando uma mãe clamava por um filho cujo demônio, com 6.000 demônios, possuía o corpo e dominava esse rapaz, representando a humanidade, se fosse entregue à mão do inimigo? E muitas vezes Deus permite isso acontecer, para que eu e você abramos os olhos e agradeçamos a Ele por termos a vida controlada pelo Espírito Santo. Mas na hora que o Espírito Santo se retirar deste planeta, quando os 4 ventos soltaram os 4 ventos da terra, o controle, vocês verão seres humanos fazendo coisas absurdas. Há pouco tempo atrás eu estava no IML fazendo outra necrópsia. O legista, eu já tinha terminado o meu plantão. Quando eu fui saindo, chegou um outro corpo. E o legista me chamou e disse assim: Marlos, vamos fazer essa última necrópsia. Eu estou tão cansado, doutor, ele vem ver aqui o que fizeram com este rapaz. E quando eu cheguei ali, ele mandou contar quantas facadas ele tinha levado. Um jovem revoltado, irado com este rapaz, foi num acerto de conta, chegou e o matou com arma branca. Foram várias perfurações. Eu parei de contar em 148. Perfurações duplas por todo o corpo, sem orelha, sem língua, sem olhos. Cortaram e massacraram o corpo desse rapaz. Olhei o corpo dele e comecei a tremer na base. E falei: até quando vai? Até quando, meu Deus, a ira que devora o pecado nojento que a gente ama e a gente não quer entregar na mão daquele que tem a solução para perdoá-los e te fazer entrar na Canaã celestial? Por tudo que Jesus fez nessa semana santa de reflexão, para você entregar a sua vida e a vida da sua família. Não aguentamos mais.
Então Cristo olhou para esse rapaz e disse: volte agora para sua casa. Ele chega em casa com as cicatrizes no corpo e fala: mãe, estou aqui, me perdoa. Ô filho, é verdade o que andam falando? Mãe, eu não sei quem é. A única coisa que eu tenho a te dizer, mãe, eu não sei quem é Jesus. Não precisa você saber muito de Jesus não, certo? Não é o tempo de igreja que faz você um grande cristão. Não é o tempo de igreja que faz você um herói. Mas é o minuto que você entrega a sua vida ao controle de Cristo que fará toda a diferença. Ele olhou para a mãe, pediu perdão, abraçou a mãe. Eu fico pensando, porque a Bíblia me diz aqui, me assegura, que em toda Decápolis, família, seus filhos, seus amigos, não sei, mas em toda Decápolis, que não era só uma cidade, representava ali Decápolis, uma grande cultura grega, uma região forte, e aquele rapaz saiu falando para todo mundo quem ele era, porque o maior argumento na vida de um cristão é ele ser uma nova pessoa. Não importa o seu passado, não importa a sua história. Ele podia abrir as cicatrizes e mostrar para os seus filhos: está aqui as cicatrizes do pecado, eu sei que eu não posso apagar, mas o que eu era e agora o que importa é o que eu sou, porque um homem chamado Jesus teve misericórdia de mim, teve compaixão, e no clamor do desespero, no fundo do poço, Ele foi lá e me resgatou. Que alegria para o coração desta mãe, que tesouro ela tinha perdido e resgatou. Ó, queridos, um dia Deus veio a este mundo para resgatar todos nós pecadores. Ele pagou o maior preço do planeta, e Ele não vai esquecer nenhum de vocês. É preciso estar no lugar certo, na posição certa. É preciso se entregar e agradecer a Deus e clamar por misericórdia. Você é muito importante para Deus. Você é a coisa mais linda que Deus tem. Só para você ter uma ideia o quanto você vale, antes de você ouvir esse louvor, nós vamos orar. No ano 2000 eu estava em Fortaleza, no Ceará. 4 meses longe de minha esposa e dos meus 2 filhos. Depois eu voltei, a minha esposa na época não trabalhava, eu trabalhava comportando. Eu passei 4 meses com saudade. A virada do ano, 1999 para 2000, eu estava na praia de Iracema, em Fortaleza, uma bonita cidade. Chegou o dia de voltar. Eu me lembro que eu estava com R$3 na rodoviária, tinha passado grandes problemas, mas queria voltar ao lar. Comprei um suco e um sanduíche. Eu me lembro como hoje. Sabe, um suco e um sanduíche custava R$2, alguma coisa na época. Eu comprei. E na hora de comer, o ônibus deu sinal que eu precisava voltar, entrar no ônibus. E eu estava com tanta saudade da esposa, com tanta vontade de voltar para abraçar os meus filhos, que a fome passou. E alguns amigos vieram se despedir de mim na rodoviária, e eu comecei a dar atenção para ele, e esqueci o suco e o sanduíche, que custava R$2,80. Entrei no ônibus, esqueci de comer, já tinha pago. Na hora que eu vou subindo, a mulher dá um sinal, o sanduíche. O ônibus já estava dando ré, não dava tempo. Eu olhei para o sanduíche, ele olhava para mim, eu olhava para ele, o estômago começava a roncar. Eu com fome, mas a ansiedade de voltar ao lar era tão grande que eu esqueci o suco. Agora, eu faço outra pergunta. Imagina que eu vou para uma concessionária com R$50 mil. De repente eu quero comprar um carro de R$50 mil. E eu chego para o vendedor e falo que eu vou pagar à vista. Ora, ele vai ter uma excelente comissão. E eu compro o carro de R$50. Só que eu estou há 4 meses longe de minha mulher. Estou há 4 meses longe do meu filho e da minha filha. E de repente, pela ansiedade de voltar para casa, eu esqueço o carro e vou embora. É possível isso? Depois de pago? Sim ou não? Qual é o mais fácil? Esquecer o carro ou o suco? Por quê? Me prove. Por quê? Não, mas quer saber por quê? O suco mataria minha fome. O sanduíche estava apetitoso. Eu tinha o dinheiro. Eu paguei. Agora eu vou numa concessionária, comprei um carro de 50 mil. Mas olha como é simples e fácil. Nós jamais esqueceremos aquilo que custou muito. Quando você entender o preço da graça, o preço do Calvário, você vai entender que Deus nunca, jamais abandonará cada um de nós. Ele te ama. Esse tesouro que é você foi conquistado por Deus. Ele não prometeu que não haveria tempestade. Ele não prometeu que não morreria ninguém.
Ele prometeu que mesmo você dedicando os filhos ao Senhor, estaria imune de qualquer ataque. Foi isso que eu pensava no começo. Apesar de que a minha filha foi dedicada ao Senhor. E um dia, como qualquer outro, minha filha foi sequestrada, tirada à força do nosso meio. Cristã, desbravadora, a segunda melhor aluna da sala de aula, conforme alguns professores me relataram. Estudando se preparando para fazer medicina. Sonhava em ganhar uma alma para Jesus. Cantava numa voz contralto linda. 14 anos e 7 meses. Tudo preparado para uma festa. Seu quarto, seu computador, sua internet. Isso há 5 anos atrás. Tudo estava pronto. Mas numa noite, 15 de março de 2007, quando tudo parecia normal, 4 loucos controlados pelo inimigo, possuídos por demônios, pegaram minha menina. Sequestradores, estupradores, pegaram minha menina para fazer o mal. Foram 8 dias de espera. Homens possuídos por demônios. Como orar por pessoas assim, hein? Como perdoar o imperdoável? Como que Deus investe tanto para salvar um endemoniado, agarrado, ferido, que causava vergonha à família, com correntes e grilhões, subia colinas e voltava, e ninguém ousava passar por ali, nem a polícia? Mas foi assim que Deus amou tanto o homem, que deu seu Filho unigênito para salvar a todos aqueles que nele crê. Não há nada, não há caso impossível, não há caso tão difícil que Deus não possa resolver. Eu quero contar para você o testemunho de minha filha. Há um mês antes de morrer, ela me procurou e disse: Painho, já que eu quero fazer medicina, eu gostaria que o senhor me levasse ao Instituto Médico Legal para assistir uma necrópsia. E eu falei: filha, você não tem 15 anos ainda. Como você gosta muito e tem esse dom para estudar anatomia, eu quero pedir permissão ao diretor para te levar ao Instituto Médico Legal para você assistir uma necrópsia básica, simples. Então eu levei minha filha para o Instituto Médico Legal para apresentar o Instituto Médico Legal para ela, como funciona. Não autorizei ela a assistir necrópsia. Então levei ela para o necrotério, não tinha corpo nesse dia, e disse: aqui são as mesas onde nós fazemos as necrópsias, e a sala de exame de corpo de delito, a sala dos auxiliares, o acampamento dos médicos, dos necropsistas, enfim, tudo do ML. Depois chegamos na última sala, a qual até hoje não tenho coragem de entrar. Não porque não tenho medo, mas porque a minha filha olhou para aquela sala e tinha um nome assim: Sala dos Putrefatos, ou seja, os cadáveres em decomposições. Existe uma técnica para trabalhar com ele. Você não respira normal para trabalhar com ele. Tem uma técnica de respiração para você não inalar, entende? Existe o equipamento de EPIs de segurança e existe a forma de você trabalhar com pessoas que estão em estado de decomposição avançado. E minha menina de 14 anos olhou para mim e disse: Painho, nessa sala, Deus me livre um dia eu entrar nessa sala. E o que eu não sabia é que 30 dias depois, quem apareceu naquela sala foi a minha filha em estado de decomposição. E não somente ela, mas os bandidos que mataram a minha filha também morreram. E eu tive a dura lição e a força do céu. E hoje eu entendo por que Deus me deu força para participar da necrópsia de minha própria filha. E ver o que o mal fez. E ver a esperança e os sonhos que foram ao chão. E os castelos que foram construídos. E todo o investimento parecia um pesadelo. Mas eu quero lhes apresentar um Deus que, em meio à tragédia, não está dormindo. Ele levanta. Ele sabe o que faz. Deus não tem nada a ver com isso. O inimigo atacou severamente. O diabo quis que eu desistisse de pregar. Há 20 anos eu prego em tantos lugares. E essa tragédia me fez parar um dia e dizer para Deus: Senhor, eu nunca mais vou cantar. Nunca mais me chame para louvar. Eu não quero mais subir o púlpito até o dia que o Senhor me explique por que isso. Porque se minha filha estivesse na prostituição, tivesse procurado tudo bem, mas uma menina cristã, por que as coisas acontecem com os cristãos, com os filhos de Deus? É aí que você vai entender o que aconteceu no Calvário. Por isso que essa música que foi cantada aqui,
mexeu comigo, porque Deus passou muito mais do que eu passei. Sei o que é a dor de perder um filho, sei o que é a dor de querer estar ali para resolver o problema e não poder. Meu filho, na época, 11 anos, dizia assim: pai, se eu estivesse lá, eu fui covarde, papai. Papai, eu fui para a Lan House com a minha irmã e deixei a minha irmã vir sozinha. Se eu estivesse lá, eu tinha lutado com os bandidos. 11 anos, 1,90 m, rapaz que matou minha filha. E meu filho, eu olhei para ele: filho, eu sei que você morreria fazendo isso para proteger sua irmã. Eu sei que Deus estava com ela. Eu sei que o céu chorou aquele dia. Mas também eu sei que Deus também transformou e transformará derrotas em grandes vitórias. Você não faz ideia o que aconteceu no coração de tanta gente depois que isso aconteceu. Se estou pregando aqui hoje, foi devido a isso. Mas eu quero lhes apresentar amanhã à noite o testemunho que vai ser passado no clipe e aí, da maneira mais profunda, nós iremos cantar juntos, iremos chorar juntos. Cantei com a minha filha 8 dias antes de morrer. No púlpito cantei com a minha filha no último sermão, o último apelo. Eu quero ter a alegria de cantar essa última música que eu cantei com ela. E qual era o sonho que ela tinha, e quais são os planos de Deus diante de uma grande tragédia. Quando tudo parece perdido, Deus entra em cena e transforma uma tragédia numa vitória, numa bênção. Há um tesouro esperando por você. Eu quero chamar uma jovem que irá cantar uma das músicas mais lindas, que fala do grande tesouro, do grande prêmio, do grande momento que antecede a vida eterna. A volta de Jesus é o início de uma história sem fim. A verdade é que este filme, que já derramou muito sangue, está chegando ao final. A glória deste mundo é passageira, não se engane. E o futuro de perdição é eterno. Agora escute uma coisa em nome de Deus: a glória de Deus é eterna, e o presente momento de sofrimento que eu e você passamos é passageiro e logo chegará ao fim. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero chamar essa jovem que há de cantar uma linda canção. Enquanto ela canta, eu peço nesta noite aos pais que aqui estão, que têm seus filhos. Eu quero orar pelas mães que têm seus filhos, que estão na igreja, que eles estão vindo, estão aqui presentes. Mas o certo é que também há mães que estão aqui, que gostaria que o seu filho estivesse, e ele não está, mas você vai representar o seu filho aqui, e vai orar como a mãe do endemoniado orava por ele, como a família clamava. Quando não tinha esperança, o Filho de Deus atravessou o outro lado do lago, enfrentou uma tempestade para salvar um filho, que revolucionou uma cidade, que representou Deus ali, e que depois que Jesus voltou a Decápolis, foi bem-vindo, porque ele usou um filho. Por isso que ele falou: filho, volte para casa, porque você vai preparar esta cidade. Eles verão em você o que eu fiz. Conte para eles tudo o que eu fiz por você. Enquanto ela canta, queria convidar aqui as mães que estão presentes aqui nesta noite. Você está com seu filho, pode vir com ele. Agradeça a Deus pelo seu filho e ore por ele. Mas porventura há alguém aqui que o seu filho não está, não tem problema, venha com o nome dele, com ele como no seu coração. Nós vamos orar pelas famílias esta noite. Não é somente as mães, é os pais também. Você quer manter seu filho nos caminhos de Deus? Este é o momento. Levante onde você está. Enquanto ela estiver cantando, estaremos orando em nome do Senhor. Esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida.
Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje pra onde vais ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Será o meu tesouro até eu morrer. Na Bíblia da minha menina, ela deixou uma cartinha escrita falando sobre mim e sobre uma missão. E acredito eu, inspirado por Deus. Naquela carta que eu vou ler amanhã, aqui, me faz entender um pouco do quanto Deus pôde, na dimensão de cada sofrimento de cada filho de Deus, a gente precisa confiar. Ou confia ou não confia. Alguns anos atrás, minha esposa teve um sonho. Eu estava fazendo evangelismo, justamente depois de uma tragédia grande, numa cidade de 1.200 habitantes, pequeno povoado. E numa quarta-feira à noite, minha esposa teve um pesadelo e me chama e diz: Marlos, você não pode pregar amanhã à noite. Por quê? Eu digo, sonhei com, não sei o que foi que apareceu, não dava para ver o rosto, mas alguém se identificando como Satanás, dizendo que amanhã ele mataria você, que provocaria um grande acidente na pista, e o alvo seria você. Quando ela falou isso comigo, eu confesso que eu tremi no meu coração e fiquei com medo. Mas eu nunca vou esquecer que o diabo não pode fazer o que ele quer, a menos que Deus permita, para a vergonha dele mesmo.
Se o Calvário parecia uma derrota, foi a maior vitória do universo. E você verá isso esses dias, nessa semana especial da grande esperança. Então eu fiquei com medo e conversei com a minha equipe e disse assim: nós vamos orar. E eu contei para eles no carro. Eles pararam o carro no posto, na saída da cidade, e disseram: o que vamos fazer? E era uma noite de muita chuva. E nós oramos, e eu falei para ele, eu digo: olha, teve esse sonho, não sei se foi um sonho comum, eu não sei, mas confesso que eu estou com medo, mas nós vamos orar e vamos em nome de Deus. Nós saímos de Arapiraca, ficava mais ou menos a 40 minutos da minha cidade, esse local do evangelismo. E na hora que eu vou saindo, começa um temporal, uma chuva enorme em pleno mês de janeiro. Trovões, trovoadas, relâmpagos, que é muito raro acontecer ali. Mas ao lado do carro onde nós estávamos nos conduzindo, um raio bem próximo, muito forte, clareou tudo dentro do carro, de um lado, do outro. E nós conseguimos, orando ali com o computador, com o notebook, tudo segurando ali, com medo de muita chuva. Quando chegamos na cidade, tinha uma ponte, ao passar o carro, a ponte caiu. E uma casa do lado caiu também, sendo lançado a uma correnteza de águas, de um riacho que passava por baixo da ponte. Quando chegamos no auditório, naquele ginásio, eu entendi tudo. Tinha 480 pessoas para ouvir a palavra de Deus, todos que precisavam, não tinha um cristão ali ainda. E naquela noite 480 pessoas, e o inimigo fez de tudo para evitar. Mas eu louvo a Deus, que Deus está no controle, entende? Eu quero convidar você amanhã para a gente entrar nessa história e para aprender um pouco de Deus, e confiar, e chorar, e nos abraçarmos juntos em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nessa noite aqui há mães que estão orando pelos seus filhos. Há mães que estão felizes porque alguns deles estão aqui. E o mundo tem sido uma grande atração. Tem trazido muitas opções. E tem trazido confusões em nossa mente. E nós precisamos, ó Senhor, neste mundo que vivemos, de tanta dor e tanto sofrimento, precisamos nos refugiar. Precisamos entregar as nossas vidas em Tuas mãos. Ó Pai, obrigado pelo futuro glorioso e porque no final desse grande conflito, tudo vai terminar bem novamente. Obrigado porque as lágrimas serão compensadas. Obrigado porque a dor não vai ser eterna. Obrigado porque a saudade que eu tenho da minha filha, ela não é eterna. Porque muito em breve o Senhor nos dará de volta aquilo que o mundo roubou. Porque ela está guardada no pó da terra, aguardando a esperança daquele grande dia, quando o Senhor falará e chamará e sairá dali para nunca mais voltar. Todos, cada um deles, de todas as histórias que estão aqui presentes nesta noite, pedimos a proteção aos nossos filhos. Abençoa os pais que estão aqui e os filhos que estão afastados. Que eles sintam neste momento o incômodo e que pelo poder do Evangelho sejam resgatados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu estarei lá na porta para cumprimentá-los. Amanhã, às 7h30, nós estaremos iniciando a programação. Enquanto o Marlos se dirige lá à saída, quero lembrá-los que na próxima sexta-feira nós teremos aqui a grande festa da Santa Ceia. E você